Boa noite, povo de Deus. Para quem não me conhece, eu me chamo Mateus, tenho 20 anos. Daqui poucos dias vou fazer 21, estou ficando velho. Faço parte da comunidade católica Pleroma. Nosso grupo de oração acontece toda terça-feira lá na paróquia do Santana, 7h30. E é com muita alegria que eu venho aqui nessa noite para pregar a poderosa palavra de Deus, aquela que cura, aquela que liberta, aquela que salva. Eu gosto sempre de dizer, antes das minhas pregações, eu não saí da minha casa para pregar o que eu quero, para pregar o que eu acho, para pregar o que eu penso. Eu saí da minha casa para pregar a palavra. Então, quando a palavra é pregada, nós temos a certeza que ela muda e transforma o nosso coração. Eu sou prova viva disso, meus queridos. A palavra de Deus me alcançou e transformou a minha vida, e por isso hoje eu estou aqui. Sábado eu pregava lá na praça, nos Jovens Sarados, e eu dizia para eles: o que nos move a sair da nossa casa nesse frio para rezar? Eu perguntava para eles. O catecismo da nossa igreja vai nos dizer que Deus mesmo foi quem colocou a sede no nosso coração, para que a gente tenha a sede dele. E foi de propósito, para que a gente, tendo a sede da verdade, busque ele. Se você veio nessa noite, não foi à toa, mas foi porque o seu coração, como diz o salmista, diz: assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma, o meu coração anseia por vós, ó meu Deus. E quando nós temos essa sede de Deus, diz Santo Agostinho, que Deus também tem sede de nós. É o encontro das duas sedes. Eu tenho sede de Deus e Deus tem sede de mim. E quando nós nos encontramos, a graça acontece. Por isso eu tenho a certeza, e em nome de Jesus eu te digo: você não volta para sua casa do mesmo jeito hoje, em nome de Jesus. Se você crê, pode aplaudir o Senhor. Pega comigo a palavra de Deus, que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos do 7 ao 13. Mateus 10, 7, 13. O tema para nós nessa noite é: ide a todos os lugares e proclamai que o reino de Deus, que o reino dos céus está próximo. Meus queridos, o reino dos céus está próximo, e muito mais próximo do que a gente imagina. É tempo de conversão. Nós precisamos aproveitar a oportunidade que Deus nos dá. Nós, nesse tempo que estamos vivendo, estamos no tempo da misericórdia. Mas o tempo da misericórdia, ele tem um tempo certo para acabar, e ele vai acabar. E quando acabar o tempo da misericórdia, começará então o tempo da justiça. Mateus, quando que o tempo da misericórdia vai acabar? Quando nós morrermos ou o Senhor voltar. E o tempo da justiça, ele então vai começar, porque nós, diz a palavra, que vamos nos apresentar diante de Deus ao julgamento final, e lá nós vamos receber o que de bom ou de mal a gente fez enquanto estávamos aqui na terra. Todos nós vamos prestar conta dos nossos atos. E aí é o tempo da justiça, porque o Senhor vai dizer a um: vinde bendito de meu Pai, e vai dizer a outro: eu não te conheço. Por isso nós precisamos aproveitar
o tempo que Deus nos dá. Então, já faz o seu papel aí. Diga para o seu irmão: o reino dos céus está próximo. É tempo de conversão. Aproveite e mude a sua vida no poder do Espírito. A palavra vai nos dizer assim, todos acharam? Por onde andares, anunciai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Recebeste de graça dai. Não leveis nem ouro, nem prata, nem dinheiro em vossos cintos, nem mochila para a viagem, nem 2 túnicas, nem calçados, nem bastão, pois o operário merece o seu sustento. Nas cidades ou aldeias onde entrardes, informai-vos se há alguém ali digno de receber, ficai ali até a vossa partida. Entrando numa casa, saudai-a, paz a esta casa. Se aquela casa for digna de receber, descerá sobre ela vossa paz. Se porém não o for, vosso voto de paz retornará a vós. Palavra da salvação. Beija a palavra de Deus e aplauda que é viva. Meus queridos, nós estamos diante de uma palavra aonde no início do capítulo 10, Jesus, ele escolhe os seus discípulos, os seus apóstolos. E perceba, na escolha de Jesus, ele não escolhe pessoas perfeitas, pessoas santas, pessoas preparadas. Eles se tornaram santos, mas quando foram chamados por Deus, não eram. Exemplo: Pedro era um homem explosivo, era uma granadinha, estourava muito fácil. João e Tiago então nem se fala, porque o próprio Jesus vai falar para eles: vocês são filhos do trovão. Mateus, ladrão, não eram pessoas preparadas, não eram pessoas perfeitas e muito menos santas, mas se tornaram. Por quê? Porque andaram com Jesus. No Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos do 13 ao 14, vai dizer que Jesus subiu ao monte para orar, e quando ele orava pela manhã, ele escolheu os que ele quis e colocou para viver na sua companhia. Veja que lindo. Jesus, ele escolhe pessoas imperfeitas, pessoas falhas, pessoas miseráveis e pecadores como eu e você, para estar na companhia dele. Sabe por quê? Porque Deus, ele é especialista em fazer da história de um pecador, de um miserável, de um falho, se tornar um futuro santo da Igreja Católica Apostólica Romana. Deus, ele é especialista em entrar na nossa vida e mudar a nossa história. Deus é especialista em mudar o cenário de trevas e de morte que nós vivemos em um cenário de testemunho, de vitória, de graça, de resgate, de vida.
Quantos e quantos não viveram uma vida longe do Senhor, mas após conhecer Jesus, se tornaram na mão dele uma poderosa arma de salvação? Quantos e quantos não viveram testemunhos ruins quando estava longe de Jesus, mas agora podem dar um testemunho e uma palavra de direção, de salvação, de sabedoria para o povo de Deus? Jesus, ele faz isso com a gente. Jesus, ele transforma verdadeiramente a nossa vida. No reino dos céus, que está próximo, só entra quem é santo. O céu é para todos, mas não aceita tudo. Só entra quem for santo, e só é santo aquele que caminha nesta terra na companhia de Jesus. Porque sem Jesus é impossível viver a santidade. Sem Jesus é impossível ter força para abandonar o pecado. Sem Jesus é impossível mudar de vida. O que muda a nossa vida é Jesus Cristo. O que muda a nossa vida é caminhar com Ele. O que muda a nossa vida é estar na companhia de Jesus. E no Evangelho de São Mateus ele diz: eu não vim para os justos, eu não vim para os santos, mas eu vim para os pecadores. Por quê? Porque Ele quer nos fazer santo, para que a gente entre no céu. Mas uma coisa precisa ficar claro para mim e para você: nós não vamos viver o céu somente quando chegarmos lá em cima. Se você quer chegar lá em cima, você precisa já viver o céu nesta terra. O céu, ele começa nessa terra. Para contemplarmos a glória de Deus, escute isso, com plenitude lá no céu, nós precisamos viver o reino dele, que se manifesta aqui nesta terra. O reino de Deus já se manifesta neste mundo que nós estamos vivendo. Mateus, o que é o reino de Deus? É a presença de Deus no nosso meio e em nós. O que é o reino dos céus, Mateus? É a presença de Deus conosco. Lá nós vamos ter Deus comigo e com você. É por isso que a palavra de Deus nos garante que lá no céu não haverá dor, lá no céu não haverá choro, lá no céu não haverá tragédia, lá no céu não haverá morte, lá no céu não haverá pecado. Por quê? Porque lá está Deus, e aonde Deus está a vida, aonde Deus está a alegria, e as trevas e a morte não têm espaço. Nós precisamos lutar diariamente para chegar no céu. Padre Léo, ele dizia: todo cristão, ele tem uma meta, e a meta é o céu. Se a sua meta não for o céu, está errado. Está na hora de você rever o caminho que você quer andar. Porque todo cristão, ele deseja, todo cristão, ele almeja o dia que ele vai contemplar a face do Todo-Poderoso. Gente, e quando eu preparava essa pregação, eu começava a chorar, porque eu começava a meditar no céu. E eu lembro da palavra de Deus dizendo que lá, até as lágrimas, o Senhor enxugará. Gente, que lindo. No céu não haverá mais choro, e se a gente chorar vai ser de alegria. No céu não haverá mais choro, e se a gente chorar vai ser de alegria, porque lá é felicidade para sempre. Lá é a verdadeira alegria que o Paulinho falava aqui no começo. Mas para chegar lá é preciso
viver aqui na terra. E aonde que o reino do céu se manifesta? Aqui na terra. Eu anotei 3 coisas para falar para vocês. Primeiro, na Santa Missa. Quando nós vamos à Santa Missa, nós estamos no céu. O que é o reino de Deus? É a presença dele no meio de nós e em nós. Na Santa Missa, quando o Padre, seja ele quem for, ele consagra a hóstia, ali já não é mais pão, ali já não é mais vinho, mas se torna corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é símbolo, é Ele real, é Ele em pessoa, é Ele que se manifesta no meio de nós e se dá em alimento para a salvação da nossa alma. Todas as vezes que nós vamos à Santa Missa, nós estamos indo para o céu. Se nós entendêssemos o que verdadeiramente acontece na Santa Missa, nós não faltaríamos nenhum domingo sequer. Mas veja, por que eu estou começando a dizer isso? A palavra de Deus foi muito clara para mim e para você. Jesus, então, na palavra que lemos, ele envia os seus discípulos à missão, e Jesus começa a ensinar eles o que eles vão ter que fazer. Jesus começa a falar: olha, não leva dinheiro, não leva nada com você, porque o operário é digno do seu salário. Na casa que você entrar, ficai ali até você terminar o que você tem que fazer naquela cidade. Jesus, ele então começa a enviar, e quando ele envia, ele diz: todo o poder e a autoridade me foi dada e eu dou a vocês. Então ele envia os seus discípulos. Só que antes dele dizer aquilo que nós lemos no versículo 7, por onde andares, anunciai que o reino dos céus está próximo, ele diz: não ires ao meio dos gentios, nem entres na Samaria, que era lugar de pagãos, que era lugar de gentios. Jesus diz no versículo 6: ide as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Quem é o povo de Israel? Israel é o povo de Deus. Quantas pessoas se perderam da casa de Israel? Quantas pessoas deixaram de ir à missa? Quantas pessoas deixaram de buscar os sacramentos? Quantas pessoas deixaram de orar, deixaram de rezar, deixaram de buscar a Deus? O Paulinho dizia aqui: existe agora na nossa igreja, no nosso mundo, um grande esfriamento. As pessoas estão se apostatando da fé, abandonando a fé. As pessoas perderam a fé. Isso é um perigo, gente, porque é a fé que nos conduz à salvação. Nós precisamos dizer a este povo que está aí fora: olha, volta enquanto é tempo, porque cada dia que o Senhor nos dá é uma oportunidade que Ele nos dá para sermos melhores. É a misericórdia dEle nos alcançando, mas também a cada dia que Ele nos dá se aproxima também o dia da nossa morte. Está se preparando, meu irmão?
Está se preparando para encontrar com Deus? Está obedecendo os mandamentos? Está indo à Santa Missa pelo menos nos domingos? Está recebendo Jesus na Eucaristia? Está buscando os sacramentos? Quanto tempo faz que você não se confessa? Quanto tempo faz que você não comunga? Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus disse: aquele que come do meu corpo e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Volte a comungar, porque é Jesus Cristo o alimento da nossa salvação. Primeiro lugar que o reino do céu se manifesta nessa terra, para a gente viver e nos preparar para chegar lá em cima com plenitude, a Santa Missa. Segundo, os sacramentos. Diz os santos da igreja que nos sacramentos, principalmente da confissão, quando o padre ele nos absolve dos nossos pecados, ali é o braço de Deus que se estende sobre mim e sobre você, e o sangue que Jesus derramou por nós na cruz recai sobre mim e sobre você e nos purifica de todo pecado. Ali não é o sacerdote que te perdoa. É por isso que esse discursinho que muitos usam, eu não confesso com o padre porque é pecador que nem eu, não cola. Porque se o padre perdoa, é pela autoridade que Deus deu à igreja. É Deus quem deu a autoridade. E quando o padre ele pronuncia aquelas palavras, não é ele, porque ele age em persona Christi. Então ali é Deus que está te perdoando, ali é Deus que está transformando a sua vida. Terceiro lugar que o reino de Deus se manifesta, Mateus 6 vai dizer: quando orares, entra no quarto, feche a porta e fala com teu pai em segredo, e ele te ouvirá. A palavra de Deus nos garante que Deus, ele inclina os ouvidos dele para nos ouvir. Quando você está sozinho no seu quarto e fala com Deus, eu ouso dizer, ele desce do céu, senta do teu lado para te escutar falar. Isso é presença de Deus. E aonde Deus se faz presente, ali também está manifestado o reino de Deus. Ali também está manifestado o reino dos céus. Mateus, por que você está dizendo isso para mim? Porque se você quer chegar lá, você precisa construir uma amizade com Deus nessa terra. Porque o céu é lugar para os amigos de Deus. No céu só entra quem é amigo de Deus, meu irmão. Meu pai pregava ontem na sexta-feira, pregava na sexta-feira passada, e hoje de manhã eu pateando com ele, eu disse: pai, Deus é incrível porque Ele faz as coisas direito. Você pregou na sexta-feira sobre escolhidos e amigos, e agora eu preparando a pregação, Deus me movia e me levava a dizer e a falar para vocês que o céu é para os amigos de Deus. Está tudo em sintonia. Eu disse para o meu pai: olha, é a continuação de sexta-feira. Se você quer ir para o céu e contemplar a face de Deus, você precisa construir uma amizade com Deus aqui na terra. E é impossível você construir uma amizade com Deus aqui na terra sem ir à Santa Missa, sem buscar os sacramentos e sem ter vida de oração. Está conseguindo me entender?
É preciso voltar a orar, é preciso voltar a desejar receber Jesus Cristo, é preciso voltar a usar os sacramentos. Por quê? Porque isso prepara a mim, porque isso prepara você para o céu, mas também para levar a mensagem do Evangelho para aqueles que estão perdidos no mundo. Porque se você falar para alguém: vem para a igreja, volta para Deus, mas você mesmo não vive, que crédito você vai ter? Que autoridade você vai ter? Então, se você quer e precisa anunciar que o reino de Deus está próximo, primeiro quem precisa se converter e tomar consciência disso é eu e você. Precisamos voltar a orar como a gente orava. Precisamos voltar a desejar a Eucaristia como a gente desejava antes. Você lembra da sua primeira Eucaristia? Eu lembro da minha. Eu estava com desejo no meu coração de receber Jesus. Esse desejo não pode sair nunca do meio do seu coração. Precisamos voltar a rezar. Porque se você orar, se você rezar, o Senhor vai te preparar e você vai ter autoridade no falar. E você vai ter autoridade no falar. Segundo ponto dessa pregação: a segunda vinda de Jesus Cristo está próxima. O tempo está acabando. Por isso hoje o Senhor nos escolhe e nos envia. Profeticamente, deixa eu dizer para você uma coisa. Você saiu da tua casa para vir aqui nessa noite, sabe por quê? Primeiro, porque Ele te escolheu. Segundo, porque Ele hoje, como enviou os apóstolos, Ele está enviando a mim. Jesus está enviando a mim e a você para a missão. Quem aqui é batizado, levanta a mão. Quem aqui fez o crisma, levanta a mão. Pode baixar. Catecismo da Igreja Católica vai nos dizer que se recebemos o batismo, que é o sacramento da iniciação cristã, e confirmamos na crisma, nós temos duas missões em comum: ser santo como Deus é santo e pregar o Evangelho a toda criatura. Só porque você é batizado, só porque você fez o crisma, você já tem uma missão nas costas. E deixa eu ser bem realista: Deus pedirá conta das almas que Ele te confiou. Mateus, mas como é que eu sei que Jesus me confiou almas? Todos nós viemos de uma família, e as pessoas da sua a pessoa da sua família já é uma alma que Deus confiou para você salvar. Você que trabalha no seu trabalho, lá tem amigos, lá tem pessoas. Se tem pessoas, tem almas para você salvar. Na sua rua, você tem vizinho. O seu vizinho, por mais que ele possa ser chato, mas é uma alma que Deus te deu para você salvar. Na sua escola, na sua faculdade, no seu convívio de amigos, existem almas para você salvar. Então ninguém aqui pode dizer: olha, eu não tenho ninguém para salvar. Deus pedirá conta. E é por isso que essa palavra vem nos dizer: por onde
andares, anunciai que o reino de Deus está próximo. Você tem anunciado? Ou você tem se calado mediante os problemas, mediante as dificuldades? Todo lugar é lugar de anunciar Jesus Cristo. Todo lugar é lugar para pescar almas, porque Deus está em todos os lugares. Não temos desculpa, não temos desculpa, porque a palavra de Deus diz que Deus deu poder para os discípulos pregarem, para os discípulos expulsarem os demônios. Então também nós não podemos dizer assim: eu não consigo, eu não posso, porque toda autoridade vem de Jesus, amém? E toda autoridade Ele nos deu. Nós temos tudo o que precisamos para falar de Jesus. Assim como Jesus escolheu os seus apóstolos, Ele hoje nos escolhe. Assim como Jesus enviou os seus apóstolos, Ele hoje nos envia, porque muitos dos seus filhos estão se perdendo. Olha aí para o mundo de hoje. Quantos filhos e filhas de Deus não estão se perdendo? E muitos de nós que dizemos ser de Deus, que dizemos estar na igreja, que dizemos ser de renovação carismática, que dizemos ser do fogo, estamos quietos, parados, silenciosos, vendo pessoas morrer e não estamos fazendo nada. Não é tempo de ficar esquentando banco. Não é tempo de ficar só sentado no banco. Está na hora de fazer alguma coisa. O que é que você pode oferecer para o reino de Deus? O que é que você pode oferecer para que Deus se manifeste através de você? É o que você precisa fazer. Talvez você é tímido como eu, mas se você se colocar à disposição do Senhor, Ele pode te colocar na frente como me colocou, mas Ele também pode te enviar pessoalmente, no 1 a 1, no olhar, e aí você conversa, e aí você dialoga, e aí você evangeliza. Meus queridos, e aqui eu já vou me preparando para a gente rezar. Nós temos a missão de continuar, Paulinho, nós temos a missão de continuar a missão dos apóstolos. Jesus, Ele veio ao mundo, morreu, ressuscitou, subiu ao céu, enviou o Espírito Santo. Enviando o Espírito Santo, os apóstolos começaram então a evangelizar, e todos eles morreram, mas o evangelho chegou até nós, amém? Então a responsabilidade também é nossa de evangelizar. Por isso que a palavra de Deus hoje está nos dizendo: olha, por onde andares anuncia, por onde andares anuncia. Assim como João Batista preparou um povo bem disposto para a primeira vinda de Jesus, nós também, como diz o Padre Jonas, somos João Batista que precisa preparar o povo agora para a segunda e definitiva vinda de Jesus. Eu preciso que você entenda uma coisa: Deus, Ele hoje está nos chamando. Qual é a sua resposta diante desse chamado? Por que Jesus disse: não leve túnica, não leve dinheiro, não leve nada com você? Sabe por quê? Ele está nos levando, Paulinho, a uma confiança nele. Ele está nos levando, Carlos, a uma confiança na providência dele. Porque eu te pergunto, faltou alguma coisa para os apóstolos? Não faltou nada,
para mim e para você também não vai faltar. Então não vai faltar unção, não vai faltar autoridade, não vai faltar discernimento, não vai faltar dons. Basta usar, meus queridos. Não vai faltar nada. Mas o que eu e você precisamos fazer é abrir o nosso coração e dizer: eu estou disposto. Eu não gosto de me colocar como exemplo, mas para ficar fácil para vocês entenderem. Eu tenho a minha limitação, eu tenho a minha dificuldade. E quando eu disse para o Senhor que eu queria pregar, ainda quando eu era criancinha, e eu vi o meu pai pregando, quando eu disse para o Senhor, eu quero ser que nem meu pai, Ele levou a sério que hoje eu estou aqui. Mas, sabe de uma coisa? Deus, Ele não olhou a minha limitação. Deus, Ele não olhou a minha limitação. Ele não olhou para a minha dificuldade. Ele não olhou para a minha situação. Ele olhou apenas pela disposição do coração aberto para servir. Essa disposição do coração aberto para servir a Deus é que tem faltado nos nossos dias. E por causa disso muitas pessoas não conhecem Jesus Cristo. E por causa disso muitas pessoas morrem. Eu tenho um amigo lá em Taubaté e ele diz assim: quantas pessoas vão ter que morrer para que você diz o seu sim para Deus? Quantas pessoas vão ter que se perder até que você se levante da onde você está e comece a fazer alguma coisa? Paulinho disse uma coisa muito séria aqui. As pessoas têm perdido o medo do inferno. Sabe por quê? Porque infelizmente pregar sobre o inferno já ninguém prega mais. As pessoas dizem assim: olha, Deus é amor, Deus é misericórdia, eu vou viver e a hora que eu chegar lá diante dele, Ele vai me perdoar. Deus é amor, Deus é misericórdia, mas Ele também é justiça. Ele te deixa plantar o que você quiser, mas não queira colher bons frutos se você não viver uma vida com Ele aqui na terra. O inferno existe. E se não existisse, Jesus não diria que é para lá que muitas pessoas vão, porque quando Jesus vai se referir ao céu, Ele diz: são raros e são poucos os que entram pela porta estreita. Larga é a porta que conduz à salvação e que conduz à perdição. E Jesus vai dizer: numerosos são as pessoas que por elas entram. O inferno não está vazio. Se o inferno não existisse, Nossa Senhora não teria o porquê mostrar para os 3 pastorinhos, dizendo assim: olha para onde vão as almas dos pobres pecadores. O inferno existe. É preciso ter esta consciência, mas não é para ter medo. É para que a gente tenha consciência e não vá para lá, porque o céu é para os amigos de Deus. E eu posso te dizer que nessa noite o Senhor já está levantando os seus amigos. Nessa noite o Senhor já está levantando os seus amigos, porque se você entendeu a pregação de hoje, você vai à Santa Missa. Se você entendeu a pregação de hoje, você vai voltar a rezar. Se você entendeu a pregação de hoje, você vai voltar à confissão e aos sacramentos. Você vai viver uma vida que vale a pena. E se assim você viver, o Espírito Santo vai estar com você. E se o Espírito Santo está comigo e com você, nós temos a garantia de uma vida eterna. Pode aplaudir o Senhor, pode aplaudir essa verdade, pode aplaudir, porque Deus, Ele fala no nosso meio.